Na saída do jogo contra o Vasco, o Edilson deu uma entrevista interessante ali, falou rapidamente para algum repórter ali na zona mista, e a gente pode pescar muita coisa dali. Tem até um caminho que se pode trilhar baseado nessa declaração do Edilson, que ele é meio, não diria crise, mas ele é meio estranho. E eu até levantei essa lebre de certa forma rapidamente ali no meu vídeo pós-jogo, mas ouvindo melhor agora o que o Edilson disse, aliás, ouvindo o que o Edilson disse, eu já me deu uma outra sensação, já tive uma outra opinião, né, que eu acho que é muito mais tranquila, muito mais saudável até para esse momento do Grêmio, e eu acho que ao contrário de alguns burburinhos aqui ou ali que eu ouvi assim que podem gerar interpretações um pouquinho mais complicadas, eu não, eu vi uma coisa bem mais tranquila. Eu fiz uma leitura, né, de um cenário bem mais tranquilo baseado no que o Edilson falou. Antes de falar exatamente o que eu penso sobre isso, só dar um spoiler aqui, amanhã, provavelmente amanhã, eu vou conseguir publicar um vídeo aqui no meu canal falando das eleições do Conselho Deliberativo, eleições das quais eu farei parte pela primeira vez na história, né, depois de recusar alguns convites aí para entrar no Conselho do Grêmio. Eu acabei aceitando, estou na Chapa 8 e amanhã eu vou falar um pouquinho mais da Chapa 8, falar um pouquinho mais de por que eu aceitei, como eu entrei nessa chapa, né? Porque eu não faço parte de movimentos políticos, eu entrei de uma forma bem independente. Então, amanhã eu faço esse vídeo, conto bastidores aí e o que eu acredito, o que eu penso, o que eu vou fazer se eleito e tudo mais. Mas deixa para amanhã esse gostinho. Preciso fazer o vídeo com mais calma e com mais organização e tá uma correria aqui com um filho recém-nascido, aquela coisa toda. Mas indo ao ponto deste vídeo, eu até falei assim, cara, eu falei antes de ver a entrevista do Edilson, né? A entrevista não, a declaração rápida que ele deu ali na zona mista, eu falei até no meu vídeo do pós-jogo, cara, é até meio estranho, sabe? Os jogadores mudarem tão radicalmente de postura, de outros técnicos para o Renato, né? Especificamente do Roger para o Renato. Será que os caras estavam fazendo corpo mole antes? Será que os caras são mimados? Ah, não, eu só jogo com esse treinador. Ah, eu não gosto do esquema tático desse, eu não gosto da pessoa daquele outro, bababá. E isso de fato é preocupante. E eu vi algumas pessoas levantando essa possibilidade e ficando preocupadas com isso. Poxa, a gente tem uma bomba nas mãos, né? Se isso for fato, porque daí os caras só jogam com o Renato, né? O que é isso? Tem que limpar o elenco inteiro, até o Jeromel, o Kahneman, até os poucos que a gente acha que talvez sirvam para ficar aí. Será que estão também contaminados com esse problema? Porque a gente viu uma mudança importante de postura, né, no jogo ali, mas eu não acho que é para tanto, tá? Qual foi a leitura que eu fiz da declaração do Edilson? O Edilson, para quem não ouviu, ele sai do jogo ali, os repórteres fazem algumas perguntas, lá pelas tantas alguém fala do clima, do Renato, da atmosfera e tal, e cara, ele simplesmente diz que sim, que é importante, que claro que faz toda a diferença, o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, ele é uma pessoa muito grande ali dentro, e que para eles é sempre muito bom ter esse respaldo, essa figura ali, né, comandando o clube, comandando o time, né, porque até reflete na torcida, que eles conseguem entrar em campo com mais tranquilidade, porque o Renato dá esse respaldo junto ao torcedor e blá blá blá. Cara, foi mais ou menos isso que ele disse, sabe? Eu não me soou assim nada como tipo, ah, não, o Renato é outra vida, o Renato agora sim. Não foi assim, não foi isso que ele falou. Pelo contrário, até vi alguns jogadores, acho que o próprio Edilson, depois do jogo contra o Vila Nova, se referindo com respeito ao Roger, com assim, admiração, tipo, claro, uma entrevistinha meio protocolar, assim, mas tipo, cara, não deixaram nem pulguinha atrás da orelha. O Roger é um grande cara, fez o trabalho dele aqui, não temos nada contra, né, se é verdade ou não, não sei, mas assim, eles não dão margem para isso nessas declarações, em nenhum momento. O que ele fala diz muito mais respeito ao Renato e a figura dele e ao momento do clube, é aqui que eu quero chegar, é aqui que eu quero chegar, neste ponto que eu quero chegar, do que ao Roger, ao Mancini. Não, 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 não. Ele só fala que o Renato de fato é muito grande no clube
E o Renato, a presença do Renato traz consequências, né, de carona, assim, com a presença do Renato, que são positivas. A maioria delas, pelo menos, são positivas, né? E o torcedor, sim, se engaja, se empolga, tem um pouquinho mais de paciência, talvez, com o time. Isso acontece mesmo. O Edilson não está inventando, não está puxando a sardinha para a brasa, né, para o assado do Renato. Não, é fato. É fato, né? E aí tem duas coisas que dá para se dizer, né, dessa situação. A primeira é assim, ó, como eu disse, diz mais respeito ao Renato do que aos outros. Porque assim, imagina, lá vem as minhas analogias, né? Mas assim, imagina, tu é um estudante do colégio, ou sei lá, da faculdade, do colégio, da faculdade já tá meio grandinho para isso, mas no colégio ali, tu é um aluninho mais tímido, mais quieto, que sofre bullying, sei lá, né? Tu é muito baixinho, aí te chamam de tampinha, né? E sofre um bullying dos colegas e tal, e teu amiguinho ali também sofre bullying, teu amiguinho usa óculos e chamam de quatro olhos. Tô pegando uns clichêzinhos assim, bem banais só pra gente entender. E aí tem um trabalho de dupla que tem que apresentar lá na frente, lá para toda a turma, tem que pegar a cartolina, aquela coisa, apresentar o trabalho para a turma, né? Vamos supor que esse bullying te machuca, não sei se bullying é a palavra, né? Porque bullying é uma coisa séria, assim, mas talvez esses deboches, essas brincadeirinhas assim, te machucam de alguma forma, tu tem vergonha, não gosta. Com certeza, ao apresentar esse trabalho com o teu amiguinho quatro olhos, tu vai ficar um pouquinho nervoso, um pouquinho inseguro, tipo assim, cara, vamos lá, né? Vamos ter que enfrentar as feras e tal. Se de repente as duplas foram sorteadas e a tua dupla é o valentão da sala de aula, é o cara que é o popular, o cara que cria os apelidos para os coleguinhas, o cara que faz o bullying, né? Faz as piadas ali, né? E vocês dois vão subir ali para se apresentar para a turma. De repente, tu já sobe ali mais seguro, né? Com a presença dele te deixa mais seguro, né? Tipo, tu tá respaldado. Não, aqui ninguém vai debochar da nossa dupla, né? Tem o cara aqui, né? Tipo, agora se eu subisse com o outro amiguinho ali no palco, talvez me chamassem de tampinha, de não sei o quê, olha a duplinha de fracassado, não sei o que, aquela coisa, sabe? É um exemplo bem bosta, mas eu acho que dá para entender o ponto, né? A presença do Renato, queiramos ou não, gostemos ou não, cria isso para os jogadores. Cria junto à torcida, cria junto à atmosfera, eles se sentem mais respaldados. A confiança que ele passa também no trato, obviamente, né, no mérito do Renato, tem mérito do Renato, mas tem coisa que vai além do mérito do Renato, tem coisa que é a figura dele já, claro, também por causa do que ele construiu, né, mas a figura dele já faz a coisa ser diferente, já faz a coisa ser diferente, os jogadores se sentem mais respaldados. A torcida não mudou da água pro vinho com a chegada do Renato. É claro que a chegada dele dá um gás, dá um fôlego, dá uma empolgação. Aquela altura do campeonato, qualquer troca já ia dar uma oxigenada boa para a torcida, né, de treinador e acho que até principalmente da departamento de futebol, né, que caiu e estava irritando todo mundo. Então tudo isso também ajuda a criar esse clima, né? Mas assim, o Campas se lesionou e foi vaiado, cara. Ele se lesionou e foi vaiado. Por que ele foi vaiado? Porque nós achamos que ele foi incompetente ao se lesionar. Não, aquilo ali não é uma vaia, tipo, reprovando uma atitude. Aquilo é uma vaia de descontentamento. Cara, esse cara não consegue nos ajudar nunca, sabe? Uma vaia de, tipo assim, é um murmúrio, é uma... Ah, meu Deus do céu, tipo, sabe? O time já tava perdendo aquela altura, né? 1-0 no comecinho do jogo, o cara vai correr, não tinha 10 minutos de jogo, se lesiona. Então, assim, a torcida ainda tá com alguma insegurança, com algum ranço, com algum nível de preocupação. E o Renato não chega aqui mudando drasticamente. Nós não estamos aqui com o clima de 2017. Não, o torcedor tá machucado ainda, tá? Né? Mas alguma coisa sim muda de fato e a presença dele ajuda a fazer com que isso aconteça. E tem mais um outro aspecto que não é só o Renato, é o momento do clube, o contexto do clube. O Grêmio, assim, ó, a tensão, ela era tão forte em alguns momentos ali dentro do clube, dentro do Grêmio, que dava para pegar ela no ar, assim, dava para sentir fisicamente a tensão ali dentro, porque o torcedor estava simplesmente
puto da cara, indignado e sem admirar, sem confiar, sem nada de positivo em relação a quase todo mundo, cara. A quase todo mundo. O Roger, que até era bem criticado, talvez fosse um dos menos. E era bem criticado. Agora, assim, o torcedor não podia ouvir falar em Denis Abraão, né? No departamento de futebol inteiro, na verdade, em Romildo Bolzan, nos jogadores, na grande maioria deles, Janderson, não sei mais quem. O torcedor não aguentava mais, assim, era para todo lado. Era estresse, irritação e falta de confiança em todo mundo que fazia o Grêmio. Aí um belo dia cai o Roger, entra o maior ídolo da história do clube, entra o Renato, uma estátua, né? E de lambuja cai o departamento de futebol, né? Com a figura irritante do Denis Abraão, que pelo menos a mim irritava demais, mas a grande parte dos gremistas, pelo menos com quem eu falava, é a mesma coisa, era a mesma coisa, né? Então isso ajuda também nesse clima que o Edilson falou. Cara, um pedaço da nossa irritação foi embora e de quebra chegou a estátua, né? Então isso faz todo sentido, porque assim, eu tenho uma piada que eu acho muito boa, não é tão engraçada, mas ela é boa, enfim, não sei explicar, mas assim, que é do Joãozinho, né, que foi pedir o martelo pro vizinho, né, o pai dele pede para ele pedir um martelo pro vizinho, só que ele mora meio que numa fazenda, num descampado, o vizinho mais próximo é 2 quilômetros, e ele fala, nossa, mas eu vou ter que ir até lá para pegar o martelo dele. Sim, vai lá e pede o martelo para ele. Mas ele não vai me emprestar, ele é um baita do egoísta, eu já fui lá umas 3 vezes pedir algumas coisas, ele quase nunca empresta. Não interessa, vai lá e pede o martelo emprestado para ele. Aí o Joãozinho vai pelo caminho indignado, né? Revoltado, chutando as pedras do caminho, assim. Ele é um baita de um egoísta, esse vizinho é um desgraçado, ele não vai me emprestar. Eu vou ter que caminhar até lá, nesse sol, pra nada. Chegando lá, ele vai dizer, não empresto. E aí eu vou ficar indignado, vou ter que voltar mais 2 quilômetros debaixo do sol, porque esse cara é um sacana, ele é um vizinho desgraçado, sei o quê. E ele vai aqui remoendo, chega lá, toca na campainha, o vizinho atende e ele fala, então enfia esse martelo no meio do teu... Sabe? Tipo, ele nem pediu nada pro vizinho, mas ele já estava tão condicionado. E eu acho que a gente criou isso no Grêmio. A gente criou esse ranço num estágio... E não estou dizendo que a gente tá errado, tá? É justificado isso. Mas a gente estava assim, ó... Ah, lá vem o Denis Abraão. Ah, vai ter coletiva do Denis Abraão. Ah, ele vai falar merda. Ele vai falar merda. Ah, ele vai me irritar. Ele vai falar merda. Ah, meu Deus do céu, lá vem ele na coletiva. Aí o Denis Abraão diz... Olá, gente, boa noite. Olha aí, ó, meu Deus do céu, falou merda. Calma, sabe? Calma. Ah, cala a boca, tá falando boa noite, cala a boca, sabe? Era quase isso, cara. Era quase isso. Sim, o Romildo ainda tá lá, muitos jogadores ainda estão ali. Só que, cara, né? Rolou uma ruptura importante, finalmente, né? Nessa gestão, essa gestão inerte de Romildo Bolzan. Finalmente, aos 45 do segundo tempo, rolou uma ruptura importante e que aos olhos do torcedor foi benéfica em todos os sentidos. O próprio Roger era criticado, né, era contestado, né, saiu, o trabalho dele era principalmente... Né, o Roger é um ídolo do Grêmio também, não tem o tamanho do Renato, o estofo do Renato, era um ídolo, mas o trabalho dele especificamente vinha sendo contestado. O departamento de futebol nem se fala, era um caso né, de se estranhar, até um caso surreal, chocante, de ter se mantido por tanto tempo no clube. Cai tudo ao mesmo tempo e vem o Renato. Então, eu entendo a fala do Edilson. Eu entendo, cara, agora a gente tá num clima aqui que dá pra até errar um chute a gol sem que a arena caia, venha abaixo, sabe? Isso aconteceu, isso é verdade, isso é fato. O Edilson apenas constatou. Né? Isso não era corpo mole antes, era que, cara, antes a coisa era mais difícil. E era justificadamente mais difícil. Porque eles, a direção, eles tornaram isso mais difícil. Tornaram esse contexto, nesse caos, que agora ameniza um pouco e eu acho que a gente navega por mares um pouco mais tranquilos. Essa é a leitura que eu faço desse episódio, dessa entrevista, dessa declaração do Edilson. Acho que não tem nada demais, acho que é por aí que eu analiso a situação. E vocês, o que acham? Comentem aí. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.